Olá, eu saúdo todos aqueles que nos ouvem com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Eu quero cumprimentar você que nos assiste através do canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Aliás, a gente tem uma audiência cativa no canal, através desse canal. Se você está assistindo pelo canal, por esse canal da Igreja Maranata no YouTube, não se esqueça daquelas 3 coisas, o triplo C que a gente sempre fala: curta, comente e compartilhe. Isso vai fazer com que esse conteúdo seja oferecido pelo próprio YouTube, pela própria plataforma, para muitas pessoas. Mas nós não estamos falando apenas através do YouTube, nós estamos falando também através do canal 126, 126 do sistema Embratel, para você que recebe o sinal gratuito via satélite, também no canal 85 da Sky Livre. Estamos aqui falando para muitas pessoas, então, através da televisão. Então, seja bem-vindo a esse conteúdo que é da Igreja Cristã Maranata. O programa Anunciando o Evangelho Eterno, ele é uma sequência, um aprofundamento daquilo que nós abordamos na Escola Bíblica Dominical, todos os domingos às 10 horas da manhã, por qualquer canal desse que você está nos assistindo, você acompanha a Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata. E agora você vê os pastores, aqueles que aqui estamos, no nosso estúdio para essa edição do programa, e eu vou cumprimentar aqui o pastor Adriano Teixeira. Paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Josias, pastor Sérgio, a paz do Senhor a todos. Pastor Sérgio Souza, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Josias, Adriano e a todos também. Muito bem, eu já começo aqui dizendo o seguinte: o tema do programa de hoje é o tempo do breve. É um tempo, essa expressão tempo do breve, é uma expressão que nós utilizamos muito na Igreja Cristã Maranata de uma forma didática, da compreensão de que o tempo que nós estamos vivendo hoje, nos nossos dias, é o tempo em que breve virá o Senhor Jesus. É o tempo em que o projeto de Deus caminha para o fim. E, nesse contexto, nós estamos exatamente estudando o livro de Apocalipse, que é um livro que há pessoas, até religiosas, que têm certa preocupação em ler o livro, né? Uma certa expectativa, até medo de ler o livro de Apocalipse, daquilo que ali está. Mas o que nós encontramos no livro são revelações maravilhosas, profundas e que nos situam profeticamente em relação àquilo que é a nossa experiência de vida, sobretudo nos nossos dias, ao longo da história da igreja, mas sobretudo nos nossos dias. Eu queria passar para vocês agora e pedir que vocês fizessem um breve comentário também sobre o livro de Apocalipse e aquilo que estamos estudando. O livro de Apocalipse é indispensável neste tempo porque, claro, ele tem diversas faces, mas acima de tudo, dentro do que nós estamos conversando, ele dá indicações, ele dá direções, profecias, obviamente, e promessas, mostrando os fatos que ao longo da história aconteceriam, especialmente neste último momento, fatos estes ligados ao que, como você já comentou, Josias, a proximidade da volta do Senhor Jesus. Portanto, o livro de Apocalipse, naturalmente, que estudado, meditado, debaixo da direção do Espírito, ou seja, com a revelação, ele nos traz informações preciosíssimas para a igreja fiel e para você que ainda não é um crente em Jesus, mas tem sede de Deus, quer morar no céu, quer ter uma vida eterna com Deus. Este livro é fundamental. Glória a Jesus. Você quer comentar, Adriano? Eu gostaria de fazer uma observação que essa expressão tempo do breve, ela é um pouco imprecisa. Mas é uma imprecisão que ela pode ser resolvida se você, digamos assim, entra no tempo de Deus. Às vezes a gente se queixa, né? Nós não somos muito assim específicos. Diz que o brasileiro fala daqui a pouco, vamos marcar um encontro. Ninguém diz o dia exato, a hora. A gente costuma, olha, vamos marcar um encontro tal hora, mais ou menos ali naquele momento. Apocalipse é isso. Quando fala tempo do breve, são indicações, como o pastor Sérgio nos deu, porque ninguém sabe o dia nem a hora exata
de determinados acontecimentos que estão profetizados. Mas Apocalipse nos dá referências. E é nesse sentido que o livro nos faz um convite. Um convite para nós entrarmos nele, para nós irmos nos apoderando dessas indicações à medida em que vamos entrando no tempo de Deus, que nós vamos depois comentar um pouco mais à frente. Eu acho um aspecto interessante, dentro disso que você acabou de falar, Adriano, de fato, o tempo do breve ele é impreciso porque você não crava, você não define o momento, né? Que, aliás, a palavra de Deus diz isso, só o Pai sabe esse momento. Mas quando você utiliza essa expressão breve, vamos ter em perspectiva aqui um exemplo que às vezes é muito utilizado, inclusive usando para isso um verso do livro de Apocalipse que diz: eis que estou à porta e bato. Então, se você tem a expectativa, por exemplo, da chegada de alguém à sua casa e a pessoa diz: estou chegando, né? Você não sabe exatamente que horas ela vai chegar, mas você já tem que estar preparado. É esse o convite. Porque ela vai chegar. Então esse breve tem essa abordagem. É um breve que não dá pra gente cravar se é hoje, se é amanhã, se é na semana que vem, se é no ano que vem. Mas uma coisa a gente sabe, é breve. Então a gente tem que estar preparado. Até porque, Josias e Adriano, o Senhor Jesus falou da sua própria vinda para arrebatar a igreja há cerca de 2000 anos. Por que nós hoje enfatizamos tanto a brevidade ou a proximidade, a iminência desse grande evento? Por causa dos sinais, dos avisos, de tudo que está profetizado, não só no livro de Apocalipse, claro, mas é um livro riquíssimo nessas profecias, nessas informações a respeito não do dia nem da hora com exatidão, mas da proximidade muito forte de que isso vai acontecer logo. Breve. É verdade. Vamos lá. Bom, agora eu quero resgatar uma expressão, Sérgio, que você utilizou, da compreensão do livro de Apocalipse pela ação do Espírito Santo. Okay. O livro de Apocalipse não é um livro que você consiga entrar nele pela razão, pela simples capacidade humana de interpretação de texto e de construção de uma informação a partir do que o livro traz, porque o livro é uma revelação, aliás, né, é exatamente essa expressão que dá nome ao livro, revelação que Deus deu a João, revelação do Apocalipse, e que você só consegue enxergar eu vou usar uma metáfora, claro, usando o óculos do Espírito Santo, né? Ou seja, através do Espírito Santo, através das lentes do Espírito Santo. E eu vou ler um texto para que vocês comentem, que está exatamente no 3º versículo de Apocalipse, Apocalipse capítulo 1, verso 3, que diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo, tá? Então vamos aqui começar dizendo o seguinte: nós que aqui estamos somos bem-aventurados porque estamos lendo. Amém. Né? E você que está em casa, posso falar para essa câmera aqui, você que está em casa, se você ouvir, quem tem ouvidos ouça, que o Espírito diz às igrejas. Se você ouvir ou der ouvidos ao que está sendo dito aqui, você também será bem-aventurado. Mas ainda se você guardar as palavras, e aí vem a expressão desta profecia. Como é que a gente pode entender isso? E aí vocês já podem fazer a associação com a última expressão, que é o fim, ou o tempo está próximo. Vou deixar para o Adriano falar do tempo está próximo. Tá certo. Mas essa parte anterior, você já disse, tem que ler, tem que ouvir pela revelação, ou seja, o que o Espírito Santo diz. Até porque é uma profecia. É uma profecia, mas eu quero me ater aqui a essa parte, guardam as coisas. O que é guardar as coisas? Ou seja, o que é guardar tudo aquilo que está na palavra, o que o Espírito Santo está dizendo? Não é decorar, saber tudo aquilo, ter apostilas, livros, embora tudo isso possa ter algum valor.
mas guardar é você, acima de tudo, viver. É você tomar tudo aquilo que é bíblico, espiritual, profético, celestial e aplicar aquilo na sua vida, ou seja, praticar. Não é só conhecer. Então é um conjunto de elementos e todos eles são essenciais. Você tem que ler, quer dizer, você precisa conhecer, ouvir a revelação do Espírito Santo e guardar no sentido da aplicação. Muito bem. Esse versículo ele precisa ser examinado assim com cuidado, porque a primeira parte, bem-aventurado o que lê, isso está ao alcance de qualquer um. E há os que se dão por satisfeitos de terem lido livros sobre Apocalipse, de terem lido várias vezes Apocalipse aqui. Mas o texto, para a infelicidade de quem acha que isso resolve o problema, o texto ele acrescenta. Assim, estamos sendo apenas um pouco mais cuidadosos com o texto. E é uma conjunção aditiva, é um acréscimo, então não basta só ler. Tem que acrescentar ouvir. A primeira parte é muito inteligível. Eu vou ler, está aqui, mas ouvir de quem? Quem é que vai fazer ecoar isso no seu ouvido? Então o convite é para uma leitura que seja uma leitura espiritual. Amém. Que tenha o Espírito Santo tomando a palavra da vida, mas confirmando a palavra viva dentro de você. Então você lê, você precisa ouvir do Espírito Santo, se não são palavras apenas literais, que não tem muito efeito, para depois então, como o pastor Sérgio disse, praticar. E tudo isso por quê? Olha o porquê no final. Porque o tempo está próximo. Nós não podemos ficar perdidos, sendo levados de um lado para o outro, aí ao sabor dos acontecimentos, guerra aqui, guerra lá, e agora, o que eu faço? Agora eu estou tranquilo. Não, agora a guerra vai acabar, eu estou tranquilo. Não, agora começou outra guerra, eu fico aflito. Não, nós estamos nos posicionando diante das palavras da profecia. Por isso o convite é para entrar nesse tempo, que é um tempo de Deus, aquela dicotomia entre Cronos e Kairos, né? Mais à frente a gente pode comentar. Muito bem. Amém. Dentro do que você falou, Adriano, quer dizer, o Espírito Santo é quem tem a autoridade para falar, né? Ou seja, se temos que dar ouvidos a alguém, que demos ouvidos àquele que tem autoridade, porque o Senhor Jesus, eu vou usar mais uma vez uma expressão do cotidiano, o Senhor Jesus passou o bastão para o Espírito Santo. Não vos deixarei órfãos, enviarei outro Consolador, né, que estará entre vós e convosco. Então, ele é quem tem a autoridade dentro do projeto soberano de Deus para dirigir, para falar, para definir, para revelar. Isso é maravilhoso. Bom, no contexto do livro de Apocalipse, o apóstolo João, que estava na ilha de Patmos, já fizemos essa contextualização aqui, já abordamos esse aspecto aqui. O apóstolo João escreveu 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, não às 7, mas às 7 das igrejas que estavam na Ásia, né? E nessas cartas que João escreveu, elas foram ditadas pelo Senhor Jesus, glorificado ali, no livro de Apocalipse, para serem enviadas. E há um aspecto maravilhoso, profético e histórico, ou histórico e profético, né, dessas cartas e aplicadas à história da igreja ao longo dos anos, desses 2000 anos de sua existência. O quadro está aí, né, vai ficar um pouquinho em tela cheia, e eu vou pedir que vocês façam uma abordagem, principalmente porque há muitas informações nesse quadro aqui, para aquelas pessoas que eventualmente não conhecem ainda ou não tomaram posse de todas essas informações, então de maneira ao mesmo tempo objetiva e o mais simples possível para que elas entendam essa relação aqui entre as igrejas. Naturalmente que ao longo das próximas semanas, talvez até meses, nós vamos acompanhando o passo da Escola Bíblica Dominical, nós vamos dissecando, vamos entrando em detalhes em cada uma das cartas. Mas o que neste momento precisa ser deixado claro é que essas 7 cartas não estão soltas, isoladas no livro de Apocalipse, mas elas fazem parte daquilo que nós temos
aprendido e comentado como uma linha que vem desde o início da Bíblia e do projeto de Deus, como um fio de escarlata, e que vem trazendo uma profecia para resgate, para a salvação do homem. Então, quando a gente vê cada uma das cartas, esse título lá em cima são as cidades, as quais as cartas que tinham as igrejas que receberam as cartas, tem os versículos respectivos. Embaixo você vê aqui, lá no rodapé, as parábolas de Mateus 13, cada uma correspondente a um período, uma ênfase ao longo da história. E aqui no meio, essa tarja que fala dos anos, esses períodos foram depois sendo confirmados os acontecimentos que já estavam profetizados nas cartas, nas parábolas de Mateus 13, no livro de Isaías, os 7 Espíritos de Deus em Isaías 11:2. Então, é toda essa correlação que nós convidamos você a se aprofundar, tanto na escola bíblica como nas nossas conversas nos próximos tempos. Agora, o pastor Sérgio falou, nós vamos falar sobre isso nas próximas semanas, próximos meses. Agora, por que o Senhor nos deu isso? Por que o Senhor, através de João, o Espírito Santo, o inspirou para escrever isso? Porque o tempo está próximo, para nos posicionar. Imagine você tendo um bilhete para pegar um trem. Você vai pegar um trem. E no bilhete não veio o horário exato, veio mais ou menos naquele horário. Mas você sabe que vai passar pelas estações de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, de Sardes, Filadélfia. Opa, chegou em Laodiceia, está no meu tempo. Então, eu estou atento, porque em breve o trem vai passar. Jesus vai voltar. Amém. Esse é o sentido de nós entendermos a história da igreja, a igreja fiel da qual fazemos parte, para nós estarmos posicionados para não perder esse trem. Esse trem é o arrebatamento da igreja. Muito boa essa abordagem. Didático, feita, né? Muito didático. Essa abordagem foi muito didática mesmo. E ajuda muito a entender o motivo pelo qual esse é o momento que Amém. É importante nós estarmos cientes, conscientes daquilo que é o tempo de Deus. Eu queria recomendar para você que está nos assistindo, esse quadro, né? Ele apareceu já em tela cheia, vai aparecer novamente. Você que está assistindo pelo YouTube principalmente, pode printar, você que está assistindo pela televisão pode fotografar esse quadro. E você vai entender o seguinte, que em cada coluna dessa ali, você tem uma relação direta entre a carta à igreja, aquilo que é o Espírito, a ação do Espírito de Deus e a parábola. Esses três elementos são diretamente relacionados, tá certo? Sendo que as manifestações, as ações, as ênfases dos Espíritos de Deus estão no Velho Testamento, no livro de Isaías. As parábolas estão no início da história da igreja que foram contadas pelo Senhor Jesus e Apocalipse, para você ver que a palavra toda está, e o pastor Sérgio usou essa expressão, fio de escarlate, está toda ligada, né, dentro de um só projeto. Então, os textos que você pode estudar para começar a compreender estão Apocalipse, capítulos 2 e 3, Isaías, capítulo 11, verso 2, é um versículo que vai trazer, e também as 7 parábolas do reino que estão no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. São os textos, as referências que você pode ler, estudar e correlacionar do jeito que está nesse quadro aqui, tá certo? Então está aí para que você, o pastor Adriano falou, você numa primeira olhada você pode achar confuso, mas a partir do momento que você vai olhando coluna por coluna, do jeito que está aqui, entendendo, você vai ver que ele é didático, tão didático quanto o exemplo que o pastor Adriano deu aqui em relação ao trem e ao momento de passagem do trem. Bom, agora vamos passar para a questão do breve, do tempo do breve, que é a ênfase maior que nós vamos abordar aqui. E eu vou ler alguns textos do livro do Apocalipse para que vocês façam um comentário sobre essa abordagem do breve, né? Encontrar o breve dentro de alguns textos do livro de Apocalipse, são vários, nós vamos ler aqui. O primeiro está em Apocalipse, capítulo 1, verso 8. Vamos ver aqui o que diz o texto. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim,
diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O que é que nós entendemos desse texto em relação ao tempo do breve? Muita coisa pode ser dita, mas num rápido resumo, desde quando o homem pecou lá no início e se afastou de Deus, o recurso já utilizado profeticamente foi o Senhor Jesus e a sua morte. Na criação, Jesus, o princípio, estava presente e todo o projeto de Deus ao longo dos séculos vem através do Senhor Jesus e o seu término, para aqueles que estão nele salvos, o seu término se dará também com o arrebatamento. E quem vai vir buscar os servos e a igreja fiel? O Senhor Jesus. A presença de Jesus em todo o contexto do projeto. Toda a palavra. E quando nós estudamos as 7 cartas, né, para voltar a falar aqui da importância, e nós vamos estudar a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, é porque nós vamos ver em cada igreja dessa aquele que era o Senhor Jesus, para poder entender aquele que é hoje na nossa vida e principalmente o que há de vir, para nós estarmos atentos àquele que há de vir. Né? Muito então, bem. Eu vou ler os demais textos que nós temos aqui, nós temos alguns textos ainda, e por conta do nosso tempo, aí eu vou pedir que cada um de vocês faça um comentário sobre um deles. Então, Apocalipse 1:19 diz assim: escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Adriano, qual a aplicação que nós trazemos no tempo do breve para esse verso? É o que Apocalipse se propõe a nos colocar dentro do tempo de Deus. Não é o Cronos, não é aquele tempo que nos mata, o tempo da nossa existência. Você nasceu no dia tal e vai morrer no dia tal. Mas é na palavra muito usada na Bíblia, que vem do grego, kairos, que se refere ao tempo oportuno, ao tempo específico. Então, tudo que está escrito no Apocalipse é justamente para isso. É para nos fazer entender os propósitos de Deus para esse momento, as coisas que são de Deus, as coisas que foram de Deus e as que hão de acontecer. Esse é o objetivo. Você só entende isso se você entrar no Kairos. Por isso que são as palavras dessa profecia, né? Glória a Deus. É a palavra de Deus que define o que vai acontecer. Isso é maravilhoso. Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Sérgio. Antes de mais nada, e diante de tudo que estamos conversando, não há tempo a perder. O momento é agora. Você deve estar vigilante, preparado para o grande dia do Senhor. Mas eu não sei quando vai acontecer. Mas pode acontecer hoje. Amanhã, depois nós temos que viver dessa forma. Por quê? Porque há uma coroa, a coroa da vida, que está preparada, está separada para todos aqueles que vivem em Jesus. Receberão o bem maior, que é a coroa da vida eterna, a coroa da justiça. Glória a Jesus. Vamos lá? Apocalipse 22:20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Adriano. Bom, se alguém chegar para você e falar assim, olha, vou chegar cedo, olha, certamente vou chegar, eu te dou garantia que eu virei, então nós temos que estar prontos. Nós temos que não perder o foco. Tem um versículo que nos edifica muito, não só a mim, mas eu creio, que é o seguinte: existe um convite para que o homem entre no tempo da graça. Um versículo que eu gostaria de citar está em Hebreus, que fala assim, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. É um convite que é feito a você. Amém. Para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Esse tempo é o Kairos. Então, convidando o homem
para se chegar a Deus, porque vai ser ajudado para encontrar esse tempo, que é o tempo de Deus. Glória a Jesus. Glória ao nome O do Espírito Senhor. Santo nos leva a viver esse tempo, né? E há um aspecto nesse texto ainda que é marcante, que é o seguinte: quem está dizendo não é o Sérgio, não é o Adriano, não sou eu, é aquele que testifica estas coisas, né? É o que pode dizer, certamente, cedo vem. Porque foi o que veio, o que pregou, o que morreu na cruz do Calvário, o que ressuscitou, o que prometeu que viria, é Ele quem está dizendo. Não é uma pregação da Igreja Cristã Maranata, não, é uma mensagem de Jesus. É uma promessa dele. O que a igreja faz é essa parte final. Exatamente. Ora vem, Amém, Senhor né? Jesus. Assim Amém. seja. Ora vem, Amém. Senhor Ela Jesus. aguarda, ela crê, ela espera, a igreja Glória a aguarda. E nós não conseguimos dar essa garantia, né? Quantas vezes nós já dissemos, olha, vou chegar, aconteceu um imprevisto. Não é verdade? A gente não tem como dar essa garantia. A palavra de Deus fala isso, né, Tiago? Mas certamente só Deus, que é o dono, Glórias a Senhor Deus. do tempo, pode falar, né? Amém. Glória a Jesus. A gente está com o tempo já, né? Nosso tempo Cronos já está bastante avançado e nós estamos caminhando para o final do programa e sempre no final a gente pede a um dos pastores para trazer uma palavra, aplicando a sua vida, você que está nos assistindo, aquilo que foi trazido. Eu vou pedir ao pastor Sérgio para trazer essa palavra. Nós vimos hoje, entre tantos aspectos relevantes, que existem sinais, avisos, evidências, juízos, e tudo isso atesta que, em breve, muito breve, Jesus voltará para buscar a igreja fiel. E o maior objetivo da pregação da palavra é nos deixar preparados. E deixamos uma pergunta: você está pronto? Se Jesus voltar hoje, amanhã, enfim, quando ele voltar, você vai subir para se encontrar com ele nas nuvens, no arrebatamento? É preciso ter um encontro com Jesus, guardar, aplicar, viver os valores celestiais e caminhar na direção do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, chegamos ao final. Eu quero saudar vocês, né, me despedir de vocês, com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, foi muito bom a gente estar junto aqui. Glória a Deus. Pai do Amém. Senhor. Paz do Senhor a todos. Muito bem, chegamos ao final então de mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Se Deus quiser, na semana que vem, no mesmo horário, nós estaremos de volta. Deus abençoe e a paz do Senhor. Plano profético da Igreja nas 7 cartas do Apocalipse. Uma série que aborda o aspecto histórico e profético das 7 cartas do Apocalipse. Disponível no canal do YouTube oficial da Igreja Cristã Maranata.